Aqui é o evangelista Zé Fortunato, da Igreja Betel, aqui de Rio de Porto. Queria fazer um convite muito especial para você e toda a sua família, para participar conosco de um grande culto de louvor e adoração a Deus, com uma campanha muito poderosa. Nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, você é o nosso convidado especial. Estamos aqui na 621, na Lindo Street, aqui em Bridgeport. Você é o nosso convidado especial. Venha, porque Deus tem uma bênção para você e toda a sua família. Evangelista Osiel vai estar trazendo a palavra nesta noite. Fique ligado, irmãos. Jesus está aqui. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor, né? Estar na casa do nosso Deus, rendendo a Ele louvor e adoração nessa noite, iniciando aí mais uma poderosa campanha. Glória a Deus. A promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5, para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo de número 5 nos diz assim: então levou fora e disse, em algumas traduções vai dizer que o Senhor levou Abraão para fora da tenda, e disse-lhe, olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe assim, assim será a tua semente. Amém? Você que ficou sobre os seus pés, pode se assentar, adorando ao Senhor nessa noite, glorificando ao Deus de promessa. Amém? Glória a Deus. Quando lemos em Gênesis no capítulo de número 12, nós vemos Deus chamando a Abraão e fazendo a Abraão uma grande promessa. Em Gênesis, no capítulo de número 12, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu hei de fazer de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele ouve a voz de Deus, e Abraão então atende o chamado do Senhor. E nós olhamos dentro desse versículo que cada chamado, ele é acompanhado de uma promessa. Então, se Deus te chamou para uma obra, a promessa do Senhor vai te acompanhar. Se Deus te escolheu para um propósito, a promessa do Senhor vai acompanhar a sua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão então agora ele começa a sua caminhada. Abraão ele não sai errante. Abraão ele não sai sem rumo e sem direção. Ele ouve a voz de Deus dizendo, sai do meio da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele não sai por espontânea vontade, ou seja, não. Ele sai para ouvir a voz de Deus. Então ele sai e caminha, e Deus conduz a vida de Abraão. Abraão não andou errante, Abraão não andou sem rumo, porque Deus conduzia a vida de Abraão, e aonde Abraão passava, Abraão alcançava vitória, e milagre e bênção alcançava a vida de Abraão, porque Abraão saiu na permissão de Deus, e ele foi guiado pelo Senhor. Irmão, coisa boa é quando nós ouvimos a voz de Deus, e Deus nos dá uma direção, e nós pegamos a direção que Deus apontou para a nossa vida, e começamos a andar na direção que Deus tem para nós. A bênção do Senhor nos acompanha, aonde nós chegamos o Senhor nos dá por posse, e o nome do Senhor é glorificado. O segredo está em ouvir a voz de Deus e andar com Deus. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Abraão. Abraão foi um homem tão próspero, um homem que ficou muito rico.
E Deus era na vida de Abraão. E o tempo foi se passando. Deus havia chamado Abraão e lhe feito uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E o tempo se passou. Quando Deus fez o chamado a Abraão, Abraão estava aproximadamente com 75 anos de idade. E o tempo foi se passando, o tempo foi andando, Abraão foi se envelhecendo, porque ninguém segura o tempo. O tempo é inimigo do homem, o tempo é o nosso inimigo. O tempo está sempre indo embora. A Bíblia vai dizer, que no capítulo de número 15, que agora Abraão estava dentro de uma tenda. Abraão teve uma visão, e na visão que Abraão teve, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele apresenta a Abraão, depois dessas coisas, diz a palavra do Senhor, que o Senhor apresentou a Abraão e disse: Abraão, eu sou o teu grande escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão. E Deus começa a conversar com Abraão em uma visão, e Abraão então agora vai falar com Deus dizendo: Senhor, olha, eu não tenho filho nenhum, ainda eu não gerei, e o meu mordomo Damasceno Eliezer, a qual nasceu dentro da minha casa, esse sim vai ser herdeiro de tudo que eu tenho, das bênçãos que eu alcancei. Eu não vou ter um filho para poder herdar, agora o meu mordomo vai herdar tudo que eu tenho. E a Bíblia vai dizer que Deus vira para Abraão dizendo: não, Eliezer não será o herdeiro da tua casa, Eliezer não vai tomar posse daquilo que eu te dei. E no versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai para fora, Abraão. E Abraão sai, e Deus olha, fala para Abraão dizendo: olha para o céu. E eu imagino Abraão começou a olhar até onde a sua visão pôde alcançar, e Deus disse: agora começa a contar, Abraão, se é que tu pode contar as estrelas do céu, começa a contar. Eu imagino que Abraão olha para uma, olha para duas, e rapidamente ele pede a conta, e Deus dizendo para Abraão: olha, Abraão, assim será a tua descendência. E quando eu pedi ao Senhor um tema para essa mensagem, para essa campanha, Deus me levou no capítulo de número 15, e quando Deus chama Abraão e manda Abraão contar as estrelas do céu, e Deus estava dizendo a Abraão: eu sou o Deus de promessa, Abraão, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, Abraão. Pode passar os dias, pode passar o ano, se Deus te fez uma promessa, irmão, e se você está na posição de Deus, a promessa está de pé, mesmo que muitos olhem e não acreditam, a promessa está de pé, porque fiel foi aquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Conta as estrelas, Abraão. Abraão não pôde contar. Assim será a tua descendência, Abraão, porque a promessa ainda está de pé. A promessa está de pé para mim e para a sua vida, irmão. O nosso Deus, Ele é Deus de promessa. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus fazendo promessa para o seu povo, promessa individual, particular, Deus fazendo promessa para todos nós que o servimos, e a igreja do Senhor, ela está embasada em grandes promessas. Se nós olharmos no livro de Apocalipse, Jesus nos fez promessa: ao que vencer, receberá a coroa da vida. Promessa que Jesus nos fez, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, Ele estaria no meio. Promessa. E a maior promessa que a igreja está aguardando foi que Jesus disse, e João registrou, no capítulo de número 14, no versículo de número 1, quando Jesus estava trazendo uma palavra ao coração do seu discípulo, que estava triste, porque estava chegando a hora, o momento que Jesus seria entregue à morte. Então Jesus, olhando para o seu discípulo, disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa que nós vamos receber, é uma promessa coletiva, que é o arrebatamento da igreja. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para a minha e para a tua vida, que recebeu em particular
uma promessa de Deus que Deus te fez na tua vida, e talvez por algum momento você perdeu a visão, ou deixou de acreditar que vai acontecer, mas Deus colocou essa campanha no nosso coração, é para trazer à tua memória, ao teu coração, que a promessa ainda está de pé, e que Deus vai cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem promessa para nós, irmão. Agora o que me chama a atenção e uma lição que eu aprendo dentro desse texto, a Bíblia diz que Abraão estava dentro da tenda, quando ele teve a visão, e Deus conversou com ele. Quando eu estava lendo esse texto, Abraão, quando ele estava dentro da tenda, ele estava com a sua visão limitada. Abraão dentro da tenda, a mente estava vagando, e ele preocupado quem seria o seu herdeiro, ou quem é que não seria, e a visão de Abraão começou a ficar limitada, e ele começou a perder a visão da sua promessa. Irmão, nós queremos e sabemos que o nosso Deus tem promessa para a nossa vida, mas às vezes nós ficamos em lugares que limitam a nossa visão, nós ficamos em lugar que nos leva a desacreditar que Deus vai realizar na nossa vida aquilo que Ele nos prometeu um dia. A visão que nós ficamos com a visão fechada, e tudo vai acontecendo em nossa volta, e nós não acreditamos, porque nós estamos em lugares que limitam a nossa visão. Abraão estava na tenda, e a tenda limitava a visão de Abraão, e Abraão só via tão somente o seu mordomo, mas quando Deus mandou ele sair, ele pôde ver o que é que Deus tinha na vida de Abraão. Irmão, nós queremos que a promessa de Deus alcance a nossa vida, mas muitas vezes nós ficamos em lugares que está limitando o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, e nós começamos a olhar as circunstâncias e ficamos desacreditados, dizendo: olha, não vai acontecer, eu acho que a promessa não vai dar certo. Irmão, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos sair é de lugar que limita a nossa visão. Deus tem promessa, mas nós ficamos com a visão limitada, pastor. Ficamos desacreditados, achamos que não vai acontecer, porque nós ficamos em lugar que a nossa visão fica pequena. Por isso Deus disse a Abraão: sai para fora, sai daí, Abraão. A tenda está te limitando, Abraão. Olha o que Deus está falando conosco aqui nessa noite, irmão. Talvez a promessa é grande demais para a sua vida, e você está no meio de pessoas que não acreditam e quer te limitar. Está entendendo? Talvez você está junto com pessoas que não acreditam que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Então eles tentam limitar a sua visão, para que você perde o alvo, o foco, e não receba a promessa que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez, porque quem te chamou foi Deus, quem te prometeu foi Deus, e a promessa vai se cumprir na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Sai de perto de quem não tem visão. Quem não tem visão não enxerga, e vai querer também tampar a sua visão para você não ver o que Deus tem para a sua vida. Às vezes a promessa não acontece, é porque nós estamos andando com quem não tem a mesma visão que a gente, com quem não acredita no nosso sucesso, no nosso sonho, e que a promessa vai chegar na nossa vida, e nós ficamos com a visão limitada. Assim estava Abraão dentro da tenda, e Deus disse: sai, Abraão, sai para fora, começa a olhar, Abraão, olha as estrelas no céu, começa a contar se tu pode. E Abraão disse: eu não posso. Então assim será a tua descendência, assim será o tamanho da promessa que vai te alcançar. É desse jeito que Deus vai fazer conosco, irmão. Quando nós sairmos daquele lugar que está limitando a nossa visão, Deus vai nos mostrar aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu o coração do homem, é o que Deus tem para a nossa vida, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. E Deus tem uma promessa individual para cada um aqui nessa noite. Deus tem uma chamada, Deus tem uma promessa para a sua vida.
Deus me chamou, Deus me fez promessa, e eu estou agarrado na promessa que Deus me fez. Mesmo que muitos não acreditem, mas eu acredito, o negócio é eu e Deus, é Deus e eu, e é o que importa. É isso que importa, irmão. Mesmo que muitos não acreditem, mas eu acredito. Quem tem que acreditar é você. Porque nem todo mundo vai querer o seu sucesso. Lembra de José? Quando contou o sonho para os seus irmãos, foi vendido, foi lançado no poço, foi vendido. Mas a promessa cumpriu. Governou no Egito. Nem todo mundo está pronto para ouvir e para ver o seu sucesso. É por isso que muitos querem limitar a sua visão. Então, se você perder a visão, está no lugar que limita a sua visão, a promessa não vai cumprir na sua vida. Mas Deus está falando ao meu e ao teu coração: ei, se dispõe, sai do lugar aonde a tua visão está se limitando, porque Deus vai revelar coisas grandes para a minha e para a sua vida, e a promessa chegará, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Não anda com quem tem visão pequena. Quem tem visão pequena só vê a derrota, né? Mas quem tem visão de águia vê a bênção depois da muralha, viu? Porque a nossa vitória está depois da muralha. Então quem não tem visão não vai ver a promessa acontecer na vida dele. Mas quem tem visão de Deus já está cantando o hino de vitória e já está glorificando a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que faz promessa, e se a visão está no eterno, ela vai se cumprir para a glória do Senhor. Oh glória! Não fique no lugar que limita a sua visão. Se ficarmos no lugar onde a nossa visão é limitada, nós não vamos alcançar o nosso milagre, viu? A promessa não se cumpre. Abraão estava agora desacreditado, o tempo passou, e agora o que será? Porque Abraão estava na tenda. A visão estava limitada e Deus tirou ele para fora, para a visão ser aberta. Então vai chegar o momento que Deus vai nos tirar para algum lugar para abrir a nossa visão. Porque às vezes a nossa visão começa a ficar fechada, nós começamos a desacreditar, começamos a andar com quem não tem a mesma visão do que a nossa, e nós perdemos o nosso milagre. E a bênção do Senhor não nos alcança, a promessa não chega no tempo de Deus para a nossa vida. Visão limitada. Abraão dentro da tenda, sai da tenda, irmão. Sai desse lugar de conforto. Tenda fala de lugar de conforto, demarcação de território. Vamos dar um passo mais adiante, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza a um determinado lugar, aonde a nossa visão vai se abrir. Porque Deus quer fazer coisas grandes e a promessa está de pé, irmão. Talvez eu esteja pregando para alguém que Deus usou alguém para falar que vai te usar poderosamente, mas você chegou a um determinado lugar que a sua visão ficou limitada. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para bradar ao meu e ao teu coração que Ele vai operar um milagre na minha e na sua vida, que a promessa ainda está de pé e que nós não podemos ficar em lugar que limita a nossa visão. Tem revelação de Deus para a nossa vida, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus faz promessa a Abraão. Mas no capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer: o tempo vai se estendendo. Da chamada de Abraão até o nascimento de Isaac, 25 anos se passou. E no capítulo de número 16, a Bíblia vai falar sobre Sara. Sara conversa com Abraão dizendo: olha, o filho ainda não chegou. E então Sara manda que Abraão deitasse com Agar. Sara manda que Abraão deitasse com Agar para que nascesse um filho, para que pudesse ser o herdeiro. Mas quando nós olhamos dentro dessa passagem do capítulo de número 16, a Bíblia vai nos trazer uma lição para a nossa vida. Uma lição que nós aprendemos, em que Deus não tarda e não falha em suas promessas. Quando Sara vê o tempo passando, Sara achou que Deus estava tardando para cumprir a promessa. E às vezes nós pensamos assim, não é verdade? Deus me fez promessa há tantos anos, e até hoje a promessa não cumpriu.
E às vezes nós pensamos que Deus é tardio, mas Deus não é tardio. Ele age no momento certo. No Salmo de número 46, o salmista vai dizer que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora. Deus opera na hora e na hora dele, e cada promessa tem o tempo, e o tempo é o processo que Deus vai te amadurecer, vai me amadurecer, para colocar aquilo nas minhas mãos, para que a bênção, a promessa me alcançar, venha ser bênção na minha vida, e não destruir a minha vida. Cada promessa tem um tempo, e o tempo vai nos fazer amadurecer, irmão. Então Deus não tarda. Embora Sara achou que Deus estava tardando, mas Deus não estava tardando, porque tudo é no tempo de Deus. Oh glória, aleluia. Tudo é na hora, no momento de Deus, é na hora que Deus quer fazer. E se Ele fez a promessa tem um tempo para cumprir na minha e na sua vida. O que nós precisamos é estar na posição de Deus. Aleluia. Deus não tarda na promessa, irmão. A promessa de Deus, ela cumpre na hora certa, mas nós atrasamos a promessa de Deus na nossa vida, e depois começamos a dizer, Deus está tardando, está demorando. Não, é a nossa posição que saiu um pouco do prumo que Deus quer. Mas se nós estivermos na posição que Deus quer, no tempo certo, a promessa vai nos alcançar, e o nome do Senhor será glorificado. Às vezes nós saímos um pouquinho fora. Às vezes nós desviamos um pouquinho da posição e queremos que a promessa nos alcance. Mas Deus está falando conosco. Continue na posição. Continue na posição, que no tempo de Deus a promessa vai te alcançar. E aquilo que Deus te prometeu, seja qual for a área da sua vida, vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E todos vão ver o que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sara achou que estava tardando a promessa, pastor. Sara achou que a promessa estava tardando demais. Então ela quis dar uma ajudinha para Deus. Sara achou que a promessa está tardando. A promessa está tardando demais. E ela olhando para ela, que Abraão já era velho e era sendo estéril, ela achou que a promessa não se cumpriria nela. Ela achou que a promessa não haveria de se cumprir na vida de Sara. E mais uma lição eu aprendo dentro desse texto, é que a circunstância que nós vivemos, irmão, não impede o agir de Deus na nossa vida. O lugar aonde nós podemos estar não impede de Deus operar um milagre na minha e na sua vida. Pode estar no vale, no deserto, na tempestade, no vento. Isso não impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Para Sara era impossível, mas para Deus era simplesmente a oportunidade para Ele operar o milagre e a promessa acontecer na vida de Abraão. Oh glória! Talvez eu esteja pregando para alguém nessa noite que está dizendo, olha, a minha vida está tão difícil que eu não acho que eu não vou sair daqui, eu acho que a promessa não vai acontecer. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus não precisa de circunstância e nem sequer ajuda do homem para operar um milagre na tua vida. Deus fez a promessa e a promessa ainda está de pé para a sua vida nessa noite. Oh glória! Aleluia. Sara achou que a promessa não se cumpriria porque era velha e ainda era estéril. A circunstância que nós vivemos, irmão, não limita o poder do nosso Deus, está entendendo? Se Deus te fez promessa e se você está aguardando a promessa, vai acontecer. Mesmo que muitos não acreditam, às vezes alguém não vai acreditar e muitos não acreditam. Mas quem fez a promessa é fiel. Ele está de pé esperando o momento certo para colocar na tua mão. E quando a promessa chegar, muitos vão dizer, olha, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. E você vai dizer, eu falei que a minha promessa ainda estava de pé. Deus estava gerando o meu milagre. E você vai testemunhar do que Deus fez na sua vida. Oh glória,
Talvez eu esteja pregando para você que um dia Deus usou alguém para falando: olha, Deus vai fazer de você um grande pregador, uma grande pregadora, um grande levita, um adorador na casa do Senhor. E o tempo foi passando, a circunstância que você está vivendo, você está desacreditado, mas Deus te trouxe aqui, e a palavra de Deus para a tua vida é que a promessa ainda está de pé, e se você quiser, Deus, Ele vai cumprir na minha e na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa está de pé. Sara tenta ajudar a Deus, não ajuda, não deixa Deus trabalhar. Deus não precisa da ajuda do homem para nada. Deixa Deus trabalhar, Deus está no controle, Deus está cuidando, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Às vezes Deus nos leva em lugares diferentes, Deus nos leva para passar por algum momento difícil, mas é porque Deus sabe o melhor para nós. O caminho de Deus, ele não é o nosso caminho, ele é mais plano. O que Deus tem para nós é melhor do que nós achamos que é melhor para nós mesmos. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Porque às vezes Deus te leva em um lugar tão difícil para você tomar posse da sua promessa. É assim que Deus trabalha. O nosso Deus, nós não conseguimos entender a Deus. Nós vamos ficar doidos tentando explicar a Deus. Não tem como explicar um Deus desse. Um Deus que tira um homem da terra e diz: olha, vai para a terra que eu te mostrarei, e Abraão sai. E faz para Abraão uma grande promessa, dizendo: eu vou fazer de ti uma grande nação. Sendo um homem já de 75, vai passando os anos, vai ficando velho, a mulher estéril. Vai entender a Deus? Ninguém entende Deus, irmão. Por isso que ninguém entende a promessa que Deus fez para a sua vida. E alguém começa a dizer: como pode? Saiu lá daquele lugar, era o menor da cidade, ninguém dava crédito, não valia nada, e agora está aí, está nessa posição, está pregando, Deus está usando, e aonde está passando, alguém está falando a respeito dele, a respeito dela, é porque não conhece o Deus que nós servimos. Se Deus fez promessa, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Esse é o nosso Deus, irmão. Não limita o nosso Deus. Estou finalizando. Aleluia. O nosso Deus não precisa de ajuda. Se Ele prometeu, vai cumprir. Deus tem promessa para a sua vida. Deus te chamou um dia para um propósito. Deus me chamou um dia para um propósito. E Deus me fez promessa. E eu estou aguardando a promessa se cumprir na minha vida. E vai cumprir na sua também. Se Deus fez promessa, irmão, não deixa que ninguém arranca de dentro do seu coração aquilo que Deus te prometeu. Aí eu não acredito que não ter problema. O negócio é eu e Deus. Deus prometeu, Deus falou. É eu e Deus e mais ninguém. Muitos não acreditam. Mas se você acredita, é o suficiente. Porque quem prometeu foi Deus. A promessa é particular, individual. É você e Deus. Você não precisa do homem para a promessa se cumprir. Você precisa de Deus para a promessa cumprir na sua vida. E a palavra de Deus para mim e para a sua vida é que a promessa está de pé. Tá, irmã Karine? Está de pé a promessa. A promessa está de pé. O que Deus te prometeu, queira o homem ou não. Se você permanecer na posição, é posição, o que Deus quer, a promessa vai cumprir. Está de pé. O que é que Deus te prometeu? Que ainda não se cumpriu. A partir de hoje, é o primeiro elo da campanha. Talvez você tenha que ficar aqui, você está um pouquinho para cá, fica no prumo. Que você vai ver a mão de Deus te alcançar, a promessa vai se cumprir, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e todos vão ver que Deus é Deus na sua vida, e aqueles que ouviu falar da sua promessa e não acreditou, quando olhar para você vai dizer: olha, é ele não, eu não acredito, é ela não, eu não acredito, é sim, Deus tocou, Deus cumpriu a promessa, e eles vão ter que ver, e junto
vão levantar a mão e dizer que Deus é fiel na minha e na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus de promessa, irmão. Oh glória, aleluia, eu permaneço firme naquilo que Deus me prometeu, o Deus do dia que eu levantei a mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Deus me fez promessa, só eu e Ele, e a promessa está aqui, ninguém tira. Pode vir luta, pode vir dificuldade, tempestade, eu permaneço olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, dizendo como disse o salmista no Salmo de número 121, eu elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem do monte, não vem do homem, o meu socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que me fez promessa. Ele não dorme. Tem promessa? Fica de pé comigo, vamos encerrar. Oh glória, tem promessa na sua vida? Aleluia. Eu não sei o que é que Deus te prometeu, eu não sei em que área Deus prometeu mexer na sua vida, eu não sei se Deus te chamou para um ministério específico e fez promessa que vai te usar, e o tempo foi passando, por um momento você desacreditou. Não desacredita não, se a promessa é de Deus, se Deus falou, Ele vai cumprir. O negócio é nós ficar na posição, porque a promessa ainda está de pé. A promessa está de pé, irmão. A promessa está de pé. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer colocar na nossa mão aquilo que Ele prometeu. Mas às vezes nós ficamos com a visão limitada, nós ficamos desacreditados. Mas nessa noite Jesus nos trouxe aqui, primeiro elo da campanha, para falar conosco nessa noite, de uma forma tão maravilhosa. Tem promessa? A promessa está de pé, irmão. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Só para nós encerrar, eu quero orar com os irmãos. Eu sinto Deus aqui. O ambiente está gostoso. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Você tem promessa. Não deixa que ninguém arranca de dentro de você aquilo que Deus prometeu, irmão. Tem pessoa que não acredita, torce pelo seu fracasso, mas Jesus te trouxe aqui para falar ao teu coração. O importante é o que Ele pensa de ti, a última palavra é dele. Mesmo que muitos falaram, olha, vai parar aqui, não acredita não. Jesus está dizendo, não, é aqui que eu começo uma nova história. Aleluia. Ora comigo, vamos orar ao Senhor. Estou sentindo a glória, a graça de Deus nesse lugar. A promessa está de pé. A promessa que Deus te fez está de pé, irmão. Nós podemos mudar de posição, mas Deus permanece dizendo, a promessa está de pé. Deus disse a Abraão, sai para fora, Abraão, sai fora da tenda, Abraão. Agora começa a olhar a estrela do céu, Abraão, começa a contar uma por uma, se é que você pode. E Abraão olhando, eu imagino as vistas embaraçando, já pela idade Abraão começou a observar, aonde a visão de Abraão podia alcançar, Abraão viu, mas não pôde contar. Deus disse a Abraão, Abraão, assim será a tua descendência, Abraão. Abraão, assim será a tua descendência, assim será o tamanho da promessa que vai cumprir na sua vida e na minha vida não será diferente, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Queremos, Senhor, te agradecer nessa noite, Pai, por esse culto maravilhoso, onde a tua presença é real no nosso meio. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada irmão a qual se encontra aqui nessa noite. Os teus filhos têm promessa do Senhor. O Senhor foi quem nos fez promessa um dia, Pai. E muito não acredita naquilo que o Senhor nos prometeu, porque acha que nós somos tão pequenos demais para alcançar tamanha bênção que o Senhor irá derramar sobre a nossa vida. Jesus querido, nessa noite renova a promessa na vida dos teus filhos, ó Pai. Promessa ministerial, ó Deus, promessa, Senhor, na vida, Senhor, sentimental, na vida conjugal.
promessa, Senhor, na nossa vida, Pai. Ó Pai querido, o Senhor é o Deus de promessa. O Senhor é o Deus que chamou, ó Pai, Abraão e lhe fez promessa. O Senhor é o Deus que chamou a tua igreja e lhe fez promessa. E nessa noite, Senhor, renova a promessa na nossa vida, Senhor. Que possamos sair daqui acreditando, e mediante, Senhor, a circunstância, a situação, nós venhamos olhar para o Senhor, porque foi o Senhor que nos fez promessa. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Pai querido, estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor nos promete que a promessa está de pé. Pai querido, renova nossas forças, que o inimigo não venha arrancar do nosso coração aquilo que o Senhor prometeu. E não importa o que o inimigo pensa, ó Pai, o importante é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Pai querido, abençoa o teu povo. Assim eu tomo posse da minha vitória e continuo guardando no meu coração a promessa que o Senhor me fez. Assim eu oro e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar, irmão. O bom é se pudéssemos ficar mais, né? Falar igual os discípulos falaram com Jesus quando estava no monte da transfiguração. Façamos aqui uma tenda. Vamos ficar aqui. Coisa boa é ficar na presença de Deus, irmão. Não tem lugar melhor do que estar aqui, viu? Aqui é onde o Senhor ordena a bênção. Sexta-feira, oração, mulher com propósito, de 8 a 8:30, viu? Vem orar, irmãos. Mulher com propósito, mas é para todos os irmãos, viu? Toda igreja. Tem sido uma bênção, e Deus vai derramar bênção sobre a nossa vida. A oração e propósito do congresso de irmãs, para que o Senhor nos dê uma direção, né? E quando a igreja clama, Deus dá a direção. Amém? Glória a Deus. Domingo, 10 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, o grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quarta-feira, de novo, viu? Campanha. Nós vamos aí, 7L, é o primeiro ainda. Quarta-feira que vem já vai ter alguém aí, ministrando, para a glória de Deus. Deus vai revelar. Se Deus nos dá a revelação, os irmãos vão estar desfrutando de algo diferente da parte do Senhor, amém? Ministrando a bênção, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos possam dizer, amém. Cumprimenta o seu irmão, dê um abraço nele, amém? Glória a Deus.